Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Mais uma vez, trazendo aqui conteúdos interessantíssimos para vocês, onde nós estamos abordando temas de grande complexidade e, ao mesmo tempo, de extrema necessidade para a gente poder aí entender o que está acontecendo. Nesse vídeo, é um vídeo resposta contra o socialista Ariovaldo Ramos, tá? Na sua questão do pensamento ideológico e econômico que tem viés socialista, haja vista se identificar como cristão. E nesse vídeo iremos fazer essa refutação e mostrar que não existe cristianismo unido com o comunismo, muito menos com o socialismo, nem no aspecto econômico, muito menos no aspecto ideológico. Porém, bem sabemos que existe toda uma diversidade, não é, socialista, que procura não exatamente conquistar pessoas, mas confundir os cristãos. O socialismo, em seu início, independentemente se ele é supostamente de origem evangélica, católica, muçulmana, não importa as supostas identificações que se façam ou associações indevidas e incoerentes. Todo socialismo, ele está arraigado, ele existe apenas para negar a existência de Deus. Esse é o principal aspecto. Para que qualquer conversa ou comunicação possa fluir, é necessário entender que o socialismo é ateísmo. Sem essa verdadeira mentalidade, não há uma boa comunicação e um bom entendimento de um tema que parte dessa problemática. Não podemos aqui, por conta de um romantismo ou de uma vã filosofia, modificar toda a estrutura histórica que desenvolveu e construiu o socialismo para depois dizer, não, ele não é ateu, ele é cristão. É totalmente errado. É tanto que, se você partir de Marx, Engels e os grandes revolucionários, os grandes intelectuais, os grandes fenômenos do socialismo, todos eles negam a existência da divindade, a existência principalmente do cristianismo. Então, esses que estão surgindo agora, fazendo essa abordagem romântica de socialismo, é apenas para criar uma narrativa, criar um diálogo para conquistar pessoas que não têm a devida compreensão dessa terrível heresia que é o socialismo, tá bom? Irei refazer essa refutação. Haja vista o vídeo no debate que aconteceu, ele tem uma duração de mais ou menos o que umas, se não me engano, umas 2 horas. Acho que foi umas 2 horas que o vídeo, que foi um debate de Tasso Google com Ariovaldo Ramos. Foi 2 horas, mais ou menos aí. Então, nesse vídeo, não vamos se estender a 2 horas, mas sim nos concentrar no ponto mais importante, dizer que socialismo é ateísmo, tá? Então, não existe religioso socialista. É incompatível as palavras, a semântica, a construção da realidade sobre o tema, né? Depois nós vamos, se você acompanhou esse debate que aconteceu no canal de Tassos Unicurvo, né? Também tá no canal dele esse debate. Se depois se não viu, pode acompanhar. Então, houve muitos aspectos, né, que aconteceu, mas eu vou me prender em dois. O primeiro é mostrar que o Ariovaldo Ramos procurou mostrar, através de vários textos bíblicos, que o socialismo é cristão. Iremos mostrar a incompatibilidade, a desunião, o distanciamento absurdo, né, do cristianismo com o socialismo. Não somente pelo viés ateísta, né, que o socialismo é ateu e o cristianismo é teísta. É totalmente incoerente, diferente unir os dois. Não há como vencer essa barreira. Em segundo, iremos mostrar que, de fato, o comunismo é um dos grandes inimigos do cristianismo, certo? Depois, trazer alguns pontos interessantes aqui e, finalmente, concluir que, mesmo com essa confusão, né, que se faz por aí, porque existe o quê? Existe o comunismo utópico, depois o comunismo científico,
depois o comunismo fabiano, depois o comunismo, vamos dizer assim, soviético, para ficar melhor de entendimento, comunismo chinês, comunismo maometano e assim por diante. O comunismo aqui no Brasil, cada a ascensão do comunismo, seja por meio de derramamento de sangue, que na maioria das vezes é assim, ou seja pelos supostos situação da democracia, todos eles absorvem algum tipo de mentalidade predominante para seduzir as pessoas, a população, e mostrar que o socialismo é bom. Na verdade, ele é profundamente ruim, certo? Bem, marxismo hoje, vou usar o termo marxismo porque advém dos verdadeiros desenvolvedores desse pensamento socialista, tá bom? Haja visto o próprio Ariovaldo Ramos procurar fugir dessas terminologias para não, se ele ficasse em Marx 100%, a teoria dele próprio cairia. Por isso que no vídeo está dizendo assim, ele mente e refuta a própria mentira. Por quê? Ao usar o texto bíblico, ele não está, na verdade, mostrando evidências através de textos bíblicos que o socialismo e o comunismo é idêntico. Não, ao contrário, ele está fazendo uma reinterpretação marxista, uma cosmovisão marxista sobre aspectos textuais de capítulos e versículos para tentar exprimir, não é nem exprimir, impor ao texto aquilo que a mentalidade socialista procura distorcer, certo? E ao usar o texto bíblico, ele próprio refuta, porque o texto bíblico ele refuta o próprio comunismo, certo? Por isso que ele mente e refuta a própria mentira. E se ele continuasse usando Marx, Engels, os tradicionais fundadores do comunismo, do marxismo, Lenin, Hitler, Stalin, Mussolini, o pessoal de Theodor Adorno, das coisas de Frankfurt, ele estaria refutando a própria mentira, porque ele estaria camuflando esses agentes do mal, certo? E deificando-os, né, na verdade, romantizando eles para a causa do bem, né? São anjos da injustiça se transfigurando em anjos de justiça. É o que está acontecendo, de certa forma. Então, por isso que ele mente e refuta a própria mentira. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Bem, vejamos o seguinte aqui. O marxismo hoje não é monolítico. Se isto era verdade antes, é ainda mais verdade agora. As ideias de Marx se diluíram em inúmeras seitas ideológicas. Por isso que existe o quê? Socialismo feminista, o feminismo, certo? Mais ou menos radicais, conforme acontece nas religiões. Ou seja, tudo vai depender da casta, da comunidade que está sendo absorvido. Se aquela comunidade é muito cristã, ele tende a ser cristão, mas desenvolvendo aspectos ideológicos dentro desse ambiente. É tanto que existe dentro das igrejas protestantes inúmeros socialistas. Um exemplo disso é o Ariovaldo Ramos, que se identifica evangélico, porém, pela escritura não é, de fato, né? O que nos importa como cristão, na verdade, nesse vídeo, é identificar e expor aqueles elementos que chocam com a revelação bíblica, não importando onde se encontram. Veneno é veneno, seja concentrado ou diluído em muitas águas. Ou seja, estamos já partindo da ideia de que o socialismo, ele é, na verdade, ateísta. E para ficar assim de melhor compreensão, trago aqui a história do escorpião, que atravessou o rio nas costas do sapo, prometendo não feri-lo. O escorpião picou o sapo assim que chegaram do outro lado. Diante da contestação do sapo pela promessa feita, o escorpião disse que não podia evitar. Fazia parte de sua natureza. Quem conhece a natureza da ideologia marxista sabe muito bem que nenhuma promessa amistosa evitará a manifestação de sua natureza real, que é plenamente anticristã e anti-Deus e anti-humana. Eu fiz um vídeo aqui no canal, deixa eu ver se consigo achar aqui,
eu dizer corretamente aqui, depois vocês poderem assistir, que deu mais ou menos quase 600 visualizações, onde eu falei sobre o pastor, O pastor, o falso pastor, né? Ednei Kivitz, não é? Que ele também é de esquerda, né? E o pessoal aqui já veio tentar me processar, e coitado de mim, né? Eu não tenho ninguém por mim, então eu facilmente serei preso, né? Mas, quando eu fiz esse vídeo, nos comentários tá lá o pessoal querendo aí me processar, querendo evitar que esse vídeo continue sendo passado para mais pessoas, e graças a Deus, eu acho que esse é o primeiro vídeo, certo, que alcançou 533 pessoas. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz que alcançou muitas pessoas. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade e vejo que é um sinal para eu continuar trabalhando aqui no canal, não é isso? Então, tanto esse vídeo quanto o vídeo anterior vai te ajudar a entender melhor essa questão. No vídeo anterior, eu trabalhei um pouquinho mais, não sobre mais. Porque o socialismo é comunismo e nazismo, né? Não vou dizer muito essa palavra, porque o YouTube pode aí bloquear aqui, tá bom? Nesse vídeo aqui de Kivitz, eu queria até dizer também aqui, que eu esqueci de dizer nesse vídeo aí anterior, que por mais que a Ariovaldo Ramos, o feminismo, enfim, a própria OAB, o STF, a Polícia Civil, Militar, Federal, seja qualquer organização, até mesmo as próprias religiões, não é? Que eu temo que o fim da Assembleia de Deus será pelo socialismo, porque na própria Declaração de Fé da Assembleia de Deus não existe nada contra o socialismo. Então, muito cuidado. Não conheço os créditos profundamente da presbiteriana, né? Mas parece que tem uma certa segurança contra isso. O da Batista, não sei exatamente, mas a Assembleia de Deus está muito aberta ao socialismo. E o socialismo, ele procura enganar. Porém, Kivitz procura fazer e dizer que a igreja ajudou o comunismo, o socialismo da Alemanha, certo? E vitimou 6 milhões de judeus, né? Por isso, não é verdade, eu mostrei esse vídeo anterior. E quero trazer mais uma evidência que vai ajudar a entender esse vídeo aqui e o vídeo anterior. Dessa forma aqui. A afirmação de Hitler com relação ao cristianismo, com relação à igreja. A igreja que se opôs profundamente contra as práticas ideológicas, mentalidades ideológicas do socialismo. Não existe convívio, comunicação. O socialismo procura exterminar o cristianismo, seja por meio de processos, como está acontecendo no vídeo anterior, seja por meio de falsas acusações, enfim. Eles procuram vários meios para silenciar e acabar com o cristianismo, né? Então, Hitler, né, fazendo essa... o que ele pensava sobre a igreja? Que desafiava o socialismo. O seguinte, o fascismo pode, se quiser, concluir sua paz com a igreja. Então, há dentro do socialismo uma possibilidade de unir socialismo e cristianismo. É isso que Hitler está dizendo. Só que Hitler vai dizer o seguinte também. Também eu faria. E por que não? Isto não me impedirá de extirpar o cristianismo da Alemanha. Ainda que Trotsky, Lenin, Stalin, o atual governo socialista aqui no Brasil, enfim, a esquerda dos Estados Unidos, enfim, a esquerda está em todo planeta Terra, né? Ainda que haja uma relação forçada por parte deles, isso não significa que o cristianismo continua vivo. Ao contrário, mesmo as pessoas que se dizem cristãs, aceitando algum tipo de prática ideológica ou econômica socialista, no final das contas, dependendo do contexto, os líderes comunistas, socialistas, fascistas, enfim, procuram estipar da história o cristianismo, assim como aconteceu na Alemanha, certo? Bem, deixa eu ver aqui o que eu posso trazer mais para vocês. São muitos assuntos, tá? Eu vou
ser bastante aqui resumido, para ficar muito extenso. Então, o Ariovaldo Ramos, como participantes do socialismo, ele procura modificar os conceitos essenciais do cristianismo e, assim, apresentar um falso evangelho. Por exemplo, na visão socialista cristã, o pessoal que é cristão, socialista, né? Feminista, enfim, entende que o pecado não é o pecado herdado de Adão e de Eva, os pecados que nós fazemos dia após dia, mas é a propriedade privada. Veja que coisa diferente. Então, um cara que é socialista, ele não vai dizer que o pecado que a sociedade comete não é um pecado original, enfim, não é isso. Mas sim a existência e a manutenção e a preservação da propriedade privada. Isto é, o efeito do pecado também. E o efeito do pecado é o quê? É a opressão social, ou seja, é aquela pessoa que agora, nesse exato momento, está passando fome por conta de mim, por conta do meu trabalho, por conta dos meus investimentos educacionais, eu crio a opressão social. Veja como é essa ideia absurda de evangelho com o socialismo. Também esse trabalho é o seguinte, que o instrumento coletivo para aplicar a redenção não é a igreja, mas o proletariado. Ou seja, a igreja não existe para pregar a verdade. É tanto que Marx fazia que a igreja, a religião é o ópio do povo. Então aqui está sendo o socialismo, é socialismo aonde chegar. Só que ele tem aquela máscara de engano, de sedução, que através da ditadura do Estado, que o Estado agora vai ser o redentor, o pai de todos nós, a mãe de todos nós, vai conduzir o mundo, a sociedade sem classes. E o resultado seria não o novo céu e a nova terra, criado por Deus, mas um mundo comunista futuro, onde o Estado desaparecerá, as injustiças desaparecerão e todo o conflito se transformará em harmonia. O comunismo, portanto, de Marx e de todos os outros, é um evangelho da salvação para todos os conflitos da existência. E é isso que esses falsos socialistas fazem por meio de toda uma abordagem dialética, narrativa, né, de falsa informação, de uma falsa teologia, de uma falsa construção histórica, de uma falsa interpretação. O próprio Marx incorreu em erros históricos de anacronismo sem precedentes. Do mesmo modo, são todos os socialistas que se intitulam acadêmicos. Nessa última parte, eu quero aqui trazer aqui, pelo menos, 8 evidências que mostram que o cristianismo não é compatível com o marxismo. Vou trazer 8 evidências que o cristianismo não pode ser idêntico ao marxismo e vice-versa. Nem o marxismo é idêntico ao cristianismo e nem o cristianismo é idêntico ao marxismo. Haja vista, já tenho dito a vocês que o marxismo ele é uma filosofia inútil que é fruto, na verdade, não das transformações sociais e econômicas da Revolução Industrial, enfim, mas da anarquia e do desinteresse do ateísmo. Então, o marxismo é um neo e verdadeiro ateísmo. Então, vou apresentar aqui a vocês para finalizar esse vídeo. E desde já, se você chegou até esse momento, por favor, deixa aí o seu comentário, sua opinião, sua sugestão, suas ideias. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá certo? Porque a gente precisa da escritura para refutar essas heresias, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui 8 evidências que o cristianismo não é compatível com o marxismo. Primeira evidência, anota aí. A primeira evidência é: Deus é a realidade primordial do universo. Primeira evidência. Isso é o que o cristianismo diz. Aí você pergunta ao marxismo: a matéria é a realidade primordial. Isso leva ao quê? Não ao cristianismo, mas ao ateísmo. Segunda evidência: Deus criou todas as coisas. O que o marxismo diz? Ninguém criou, sempre existiu. Novamente,
crença num universo eterno ateísta. Marxismo. Terceira evidência da incompatibilidade e da desunião, certo? Contra o marxismo. É o seguinte: o ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O que o marxismo diz? O ser humano é apenas o ser social que produz o que é definido pelo que produz. Ou seja, não existe mundo espiritual, não existe Deus, não existe verdade absoluta. Quarta evidência contra o marxismo, que é aqui o socialismo, tá bom? Quando a pessoa morre, ela permanece consciente, em estado de punição ou de descanso eterno. O que o marxismo diz sobre isso? Quando a pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir, aniquilação. Sua existência é puramente material e social. Não existe nem céu, nem inferno, não existe juízo final, não existe. A quinta incompatibilidade do cristianismo com o socialismo é o seguinte: matéria mais espírito constitui a realidade circundante. O que o marxismo diz? Somente a matéria constitui a realidade à nossa volta. Sexta evidência da incompatibilidade do cristianismo com o socialismo. Deus dotou um homem de razão para compreender o mundo, mas também revelou certas verdades eternas que só podem ser conhecidas desse modo, por meio da revelação bíblica do Espírito Santo, né? E o que o marxismo diz? O que o socialismo, de fato, ele vai dizer? As faculdades evoluídas, Charles Darwin, né? Do ser humano permitem que ele interprete o mundo ao seu redor. Sétima evidência que demonstra que o cristianismo não se une de forma nenhuma com o socialismo. É o quê? A história humana é conduzida dentro de um plano divino pré-determinado, soberano de Deus, da Trindade. E o que o socialismo diz? Não há nenhum plano divino. O materialismo dialético conduz a própria sociedade humana a uma harmonia plena no futuro comunista. Última evidência contra a ideia de que é possível ter socialismo cristão. É o seguinte: o certo e o errado fazem parte da realidade e refletem o caráter de Deus, certo? Porque assim, não pode existir socialismo que defende o não aborto, mas vai existir socialistas que defendem o aborto. Isso é uma contradição. O é certo ou é errado? Casamento homossexual, enfim. E o que o socialismo diz sobre isso? Certo e errado se define pela sua utilidade e não ao processo dialético que conduzirá a sociedade plenamente harmonizada. Não existe conceito de verdade objetiva, absoluta, divina e bíblica. Em sua história reina o próprio relativismo. Então está desfeito toda a falsa argumentação que proveu dessa má ideia de que o socialismo está ou se origina ou tem bases no cristianismo. Então refutamos aqui toda essa falácia, todo esse sofisma de Ariovaldo Ramos, tá bom? Então ele mente, refuta a própria mentira. E se ele algum dia estiver ouvindo esse vídeo, estarei aberto para um debate também, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e de ajudar aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone 8870-9867. Então, até o próximo vídeo. Se cuidem. Até breve.